o nosso cotidiano, só que a gente não a vê, só percebemos como o calor, a luz e os choques que a gente toma nas nossas casas. Eu vou falar sobre tensão e corrente elétrica. Nos fios existem partículas invisíveis, chamadas elétrons livres, e elas ficam mais ou menos desse modelo aqui. Tem o fio e aqui tem as partículas que são os elétrons. Elas são invisíveis e a gente não consegue ver. Aí existe uma força que é chamada de tensão elétrica. Por exemplo, aqui eu coloquei uma pessoa só para representar que essa força impulsa os elétrons para cá, para eles ficarem de forma ordenada. A unidade de medida da força elétrica é o volt. Quando os elétrons já estão de forma ordenada, é chamado de corrente elétrica. E a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. E só lembrando que a força, ela impulsiona os elétrons para eles ficarem de forma ordenada. E quando eles já estão de forma ordenada, se chama corrente elétrica. A tensão elétrica, ela faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica. Com essa corrente elétrica, a lâmpada ela se acende e se aquece com uma certa intensidade. Quando a lâmpada ela se aquece, a gente percebe os efeitos, que é o calor. A maioria das vezes quando a gente encosta na lâmpada ela está muito quente. E outro efeito é a luz, que a gente enxerga. Aí, nada mais é do que a potência elétrica, esses efeitos. E é transformada em potência luminosa, que é a luz, e potência térmica, que é o calor. E é importante gravar que para ter essa potência elétrica, é preciso ter a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então, como a potência é o produto da ação e da tensão elétrica, a unidade de medida é o volt-ampere. E essa potência dá-se o nome de potência aparente. Vou falar um pouquinho sobre potência ativa e potência reativa, né? Quando a potência ativa ela é transformada em potência mecânica, que podemos observar, por exemplo, na máquina de lavar e, por exemplo, no liquidificador. Temos também a potência luminosa, que é a potência, né, elétrica, de energia elétrica, né? E temos também a potência térmica, né, que podemos observá-la nos nossos chuveiros. A potência reativa, né, quando ocorre o chamado campo magnético, né, que ela se repele ali formando campo magnético, e podemos encontrar essa corrente, né, em motores, em reatores e transformadores. Vou estar falando um pouco sobre instalação elétrica residencial, que parte das nossas casas, né? Para uma instalação, a gente precisamos de primeiro estar comunicando a companhia elétrica e estar passando a potência total de todos os nossos eletrodomésticos para casa, para que eles nos passem um fio de uma bitola que seja equivalente à minha potência. E demonstrando um pouco aqui como é feita a ligação elétrica residencial, ela parte da rua, né, que é a rede elétrica da rua, entra no nosso consumidor, né, lembrando que com a mesma bitola de fio que vai sair da rua, vai passar no nosso consumidor, vai para o nosso quadro de distribuição de chaves mais próximo possível do consumidor, para também estar evitando gasto de fios, né? E da saída da nossa chave geral para as outras chaves secundárias, que é ligada para a proteção do circuito de cada cômodo ou até mesmo algum item a ser ligado direto, né? E nós formamos quadros de distribuição da casa. E importante também dizer que para no mínimo 6 metros quadrados a gente precisa de uma lâmpada de 100 VA, ou seja, 100 watts, né? E um interruptor. E para cada no mínimo 3 metros quadrados a gente precisa de
estamos ou usando a tomada ou usando emendas, ou seja, deixar os fios, né, na espera, que acontece muito no chuveiro residencial. E o resumo de tudo isso que o pessoal falou aí, sobre a corrente elétrica, eu vou estar representando alguns dos efeitos, né? Por exemplo, deixa eu só ligar aqui. Uma ligação também aqui feita, a gente na nossa residência existe uma ligação monofásica, ou seja, essa ligação ela é monofásica, ela existe uma fase e um neutro, uma tensão de 127 volts, né? Em São Paulo é usado muito em muitos bairros. Aqui em Brasília, por exemplo, é 220, ou seja, uma tensão maior, né? E essa incandescência na lâmpada, são os efeitos da voltagem e dos elétrons que estão passando pelas resistências aqui, né? Lembrando também que nossa ligação aqui na maquete ela é em série, né? E com isso, ou seja, a gente consegue interromper a corrente de cada ponto de iluminação aqui, né? Nós não fizemos uma ligação em paralelo, a menos na chave do relógio e na chave geral. Isso aqui é uma ligação em paralelo, porque se eu interromper a corrente aqui, automaticamente vai interromper todo o circuito, né? E para as chaves secundárias são a interrupção são as proteções que eu estava explicando anteriormente, as proteções do circuito. No caso da minha maquete, eu dividi para cada lado da casa, para cada lado do cômodo, ou seja, do meu lado direito aqui, eu consigo interromper toda com minha chave, do meu lado esquerdo igualmente, né? Mas na casa mesmo, a gente pode estar fazendo esse mesmo esquema, interrompendo cada cômodo, né? A gente vai calcular a potência e vamos dividir e ver quantos disjuntores a gente coloca e a amperagem equivalente à potência, né? Então é isso aí, os efeitos. Esse aqui é um dos efeitos, tá? O efeito Joule. O efeito Joule que ele tá representado aqui, né, na lâmpada. Esses são um dos efeitos da eletricidade, a iluminação e o calor, que eu pude representar na minha maquete aqui. E é isso aí, professor. Vamos falar um pouco sobre os cômodos, potência. No caso aqui, deixa eu pensar. Não, mas beleza, professor. Nossa parte, finalizei a parte teórica.